Hoje eu quero falar do meu estoque de arcos, que nem está completo. Meu estoque deve ter 40 e poucos arcos, né, de todos os instrumentos. E porque muita gente me pergunta quanto tempo eu demoro para entregar um arco, se eu tenho algum arco pronto, né? Então hoje eu vou mostrar, para quem tiver oportunidade de ver, eu vou mostrar, por exemplo, o estoque de hoje que eu tenho, tá certo? Então primeiro eu vou mostrar os de violino, eu vou por instrumentos, começando do violino, depois nós vamos pro viola, violoncelo e vamos seguindo, tá? Então, ó, esses daqui depois eu vou falar de cada um assim. Nem está completo o estoque, estou precisando fazer uns 10, 12 arcos. Então pronto, aqui estão todos os meus arcos de violino, tá? Então, por exemplo, este primeiro aqui é um arco top, que eu considero muito bom, bonito, porque é feito de mamute, né? O talão de mamute, né? É de pau-brasil, um arco oitavado de mamute, um slide que é o heart, coração do abalone, né? É um talão de prata, mamute, tá? E é oitavado de violino. Bom, aqui vem um segundo arco, que é esse daqui, um arco de violino redondo, com talão de nó de pinho, talão artesanal, feito por mim, que todos os talões que eu faço tem o ferrulhe, aqui que é esta pecinha aqui que distribui a crina, com 1,5 mm ou 2 mais largo. Portanto, a fita de crina é mais larga do que os tradicionais, olha, do que o normal. Vocês mesmos não dá para perceber aí, mesmo no vídeo, dá para perceber que aqui eu tenho 1,5 mm ou 2 mais largo. Isso equivale a 15, 20 fios de crina a mais encostando na corda, né? Então eu acho que isso, e muitos músicos acham bastante interessante mesmo. E vai a mesma quantidade de crina, 5,8 gramas, tá? Mas a fita é mais larga. Então aqui eu tenho este arco redondo de violino, talão artesanal, de nó de pinho e prata, tá? Aqui eu tenho mais um arco top, talão artesanal, de ébano, prata, oitavado também, tá? Aqui tenho, agora são arcos montados com talões comerciais, tá bom? Esse aqui é um talão de ébano prata, um talão muito bom, um arco oitavado, ébano prata, talão comercial, tá? Aqui eu tenho outro arco semelhante a esse passado, talão ébano prata, oitavado também, e violino também, tá? Lógico. Aqui outro arco, aqui já é um arco de níquel e ébano, tá? Não é prata. Quando é de níquel aqui, eu faço a fachatura de aço inoxidável. Quando é de prata, esses dois que eu mostrei, todos esses outros que eu mostrei, a fachatura é de prata também, tá? Prata aqui, prata aqui, prata aqui. Em alguns casos, quando eu não quero peso nesta região por causa do ponto de equilíbrio, e eu faço esta fachatura que é um material imitação de osso de baleia. Antigamente, quando a baleia era permitido, a caça à baleia, se usava o osso da baleia. Hoje não. Hoje é um material sintético, feito na Inglaterra, que eles vendem como imitação de osso de baleia. Então, neste caso, eu não queria mais peso nesta região, eu usei isso que não chega nem 1 grama. Enquanto que quando eu faço de metal, vai quase 2,5 gramas. Então, eu jogo com essas opções para pôr ou não peso aqui nessa região, para deixar o ponto de equilíbrio no lugar certo, que é uma dos dados técnicos do arco. Para mim, mais importante é o ponto de equilíbrio, onde vocês sentem conforto tocando no arco inteiro. A ponta não é nem pesada, nem leve, e o ponto de equilíbrio é isso. Então, esse aqui é um talão de níquel, todo este metal talão é níquel, aqui é aço inoxidável, um arco oitavado também. E aqui eu tenho 2 arcos já
bem diferente desses românticos. Aqui é um arco de transição ou clássico entre o barroco e o romântico, né? Não existem nem muitos destes arcos. Eu não conheço bem a história, mas eu acho que foram feitos muito poucos, porque logo o Turti e o Viotti desenvolveram o arco romântico, né? Então, poucos arcos desses daqui eu tenho conhecimento, que é o arco clássico ou o arco de transição, tá? Eu tenho porque, de repente, alguém quer ver, que está interessado. E este é um barroco mesmo, barroco original, parecido com o barroco, né? Eu que fiz, de pau-cobra, talão de osso, a fachatura de prata, uma curvatura característica deles mesmo, tá certo? Muito menos crina, aqui vai em torno de 4 gramas de crina, mais ou menos. Um talão de osso, botão de osso também. Então, este é um talão, um arco barroco, tá? Então, aqui nós temos um arco de viola, oitavado, talão de nó de pinho também, artesanal, feito por mim, evidentemente, e oitavado, tá? Prata e prata também. O outro é um arco também... Não, esse aqui já não é artesanal, não. Deixa eu ver, não tem... Não, tenho ainda mais um aqui, um top. Quando o talão é feito por mim, eu monto um arco que eu considero top. Escolho as melhores madeiras, com melhor look, melhor densidade, melhor qualidade, e aí eu monto um arco top, tá? Então, esse aqui é considerado um arco top, um arco redondo de viola, talão artesanal de ébano, prata, fachatura de prata também, tá? Aí já vem os arcos de prata, talão comercial. Este aqui é um arco de viola, oitavado, talão de prata e ébano, fachatura de prata. Aqui um outro arco redondo. Sempre eu procuro ter um arco redondo e um arco oitavado, porque os músicos têm essas opções que não é questão de qualidade, é de gosto mesmo. Alguém gosta mais do arco redondo, outros gostam mais do arco oitavado. Então, esse aqui é um oitavado, talão de prata, ébano, prata, fachatura de prata, redondo, tá? E aqui é um arco já de ébano níquel, fachatura de aço inoxidável, redondo. Todos eles são arcos com comportamento profissional, porque as madeiras são bem selecionadas e madeiras que eu considero muito boas. Mas quem vai dizer que o arco se gosta ou não é o músico, né? Que eu não interfiro no palpite do músico. Eu faço o melhor possível e o músico escolhe aquilo que lhe convém. E aqui o barroco de viola, também de pau santo, talão de nó de pinho, o desenho já característico da época. Naquela época do barroco, os talões, mesmo os arcos, eram muito diferentes entre si. Não havia um padrão de jeito nenhum. Pelo pouco de literatura que eu tenho, e até tenho alguma literatura, tem de todas as medidas, pesos, curvatura, talões diferentes. Isso porque, eu imagino, né, as comunicações eram muito difíceis no 1700, 1800, né? Então, cada músico se resolvia na sua região, na sua cidade, de um jeito, né? Então, acho que era o próprio luthier, o músico que fazia um arco do gosto dele, como é que dava certo, tá? Não havia de forma nenhuma o padrão que ficou estabelecido pelos arcos românticos, que no mundo inteiro vamos encontrar arcos muito semelhantes aos arcos hoje, que são usados hoje, arcos românticos, tá? Então, esse aqui são os arcos de viola. Arco de cello. Tenho aqui um arco de mamute, talão de mamute também, um talão que eu considero bem especial, uma peça acho muito bonita, prata, mamute e o slide aqui, um slide extremamente colorido, desenhado, lindo mesmo, né? Aí quando é assim, eu ponho um botão inteiro
inteiro é a diferença desses de 3 partes, e esse aqui a gente considera uma parte de prata, né? Aqui também a fachatura de prata. Então esse aqui é um arco top de violoncelo, talão de mamute e prata. Agora aqui vem outro arco top com talão de nó de pinho e prata também. Aqui embaixo o slide não é de abalone, é um outro molusco do mar. Puxa vida, perdi agora. Goldfish, né? Peixe de ouro. Então, porque ele tem algumas cores que são douradas, né? E este slide dura mais, ele tem mais resistência ao ácido úrico das nossas mãos, né? Então ele tem uma durabilidade maior e custa até muito mais caro esse slide aqui, tá? E eu coloco quando eu faço talões, eu uso bastante dele porque eu sei que vai durar mais, tá bem? É um arco oitavado de cello, talão de nó de pinho, prata e nó de pinho, tá? Agora aqui, outro arco semelhante àquele, o mesmo acabamento, nó de pinho, goldfish, prata, e este é redondo, tá certo? Um arco redondo de cello, tá? Aqui já são talões comerciais, de prata também. Prata, ébano, prata, e é um arco redondo de cello. Um arco que eu gostei, uma madeira que eu, quando trabalhei com ela, achei muito gostosa de trabalhar. A madeira, ela não tinha vasos, ela parece uma massa interessante. Como o pau-brasil, ele muda entre si, né? Muda muito mesmo. Tem diferenças que, assim, inacreditáveis, que se compara um e outro com grande diferença de cor, de vasos. É bastante diferente entre si o pau-brasil, tá? Aqui tem um outro arco também de prata, ébano, fachatura de prata e redondo, que nem aquele lá também, certo? Semelhante àquele, tá? Todos violoncelos, né? Como eu já falei. Aqui já é um arco de níquel. Então, níquel e ébano, tá? Fachatura já de aço inoxidável. É um arco oitavado de níquel, tá? Tem um deles aqui. Aqui vem o barroco de cello, pau santo, osso de boi mesmo, tá? Botão de osso também, e fachatura de seda. Arco barroco, tá? De cello. Eu gosto de ter porque, evidentemente, eu não fico fazendo manutenção sempre de arcos, então sempre estou fazendo arco, né? E acho interessante porque o hábito muito do comércio de arco, principalmente no Brasil, é de escolher os arcos, né? E eu acho isso válido. Eu fiz um curso que era para fazer arco sob encomenda também, né? Vem o músico, encomenda um arco com tal peso, ponto de equilíbrio, redondo, tal madeira, tal acabamento, tal. Eu fiz um curso para fazer arco assim. Só que a nossa tradição, como nós começamos a ter mais arcos aqui no Brasil, eu lembro muito bem que meu pai trabalhava com isso, há 30 anos começou a ter, principalmente com o Francisco Silva, né, que é um dos primeiros arqueteiros assim mais de renome, né? E logo depois dele eu também comecei. Então, hoje temos bastante arqueteiros, ainda bem, que ótimo, maravilha, parabéns pessoal, parabéns mesmo, continuemos fazendo arcos bons, né? Principalmente no Espírito Santo, arcos muito bons que eu tenho visto. Então, naquela época não se fazia arco no Brasil, tinha o Guido Pascoli que fazia, mas ele era acho que um único na década de 50, 60, pelo que eu tenho notícia.
E então os arcos vinham todos da Europa, né? Vinha de lá da onde faziam mais. Então não tinha muito o que escolher, o que chegava, assim como os alunos de meu pai, minha irmã compravam um arco dessa forma. É o que aparecia. Hoje não, hoje nós temos, ainda bem, temos arcos a escolher, tá certo? E aqui, agora são os arcos que eu tenho de cello, os arcos robustos, que eu sempre achei que o arco de cello é um arco um pouco leve, um pouco frágil para o instrumento, pela caixa do instrumento. É uma relação que eu faço, empírica, não tenho nenhum... É uma questão de arte, não se vai usar a ciência para dizer tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então eu sempre achei, desde jovem, quando eu via meu pai tocando cello, eu achava que o arco dele era frágil para aquele instrumento. Quando ele precisava de uma sonoridade maior, ele punha força, o arco entortava para um lado, para o outro. Eu achava que um arco poderia ser mais robusto. Até que meu sobrinho, acreditando nessa minha teoria, falou, vamos fazer um arco robusto. Eu desenhei o arco, que é muito semelhante, é o mesmo comprimento, e desenhei um talão maior, todo maior. Ele é mais largo, um pouco mais alto, a ponta é mais larga um pouco mais alta, portanto a curvatura fica um pouquinho mais acentuada para dar mais tensão. E um arco propriamente normal, ele pesa 3, 4 gramas a mais só do que os arcos padrão que tem no mercado, tá certo? E eu acho que quem tem coragem, vontade, disposição de experimentar, muita gente tem aceitado. Este é um arco robusto, top mesmo. Eu fiz com muito capricho, fiz um talão de nó de pinho, prata, oitavado. Madeira muito boa também. E aqui eu faço sempre um arco, gosto de fazer desses arcos que eu desenvolvi, arco robusto de cello, fazer um de IP. Um de IP amarelo, um arco que sai bem mais barato, mas eu tenho que fazer o talão. Então o talão é também feito à mão, então é um arco que eu considero top. O botão é de osso, e também feito por mim. O talão aqui é prata, porque para eu fazer o ferrule, eu tenho prata para fazer. Então, isso daqui é prata, isso daqui é osso, isso aqui é aço inoxidável, e o arco é um arco de IP, que eu considero muito bom. Não sou violoncelista, não sou músico, mas pela experiência que eu tenho de arco, pela tensão que ele tem, ele é altamente resistente, muito bom mesmo. Eu acho que ele vai extrair o melhor sonoridade possível de um violoncelo, tá? Tá aqui então esse daí. Agora vamos ver os arcos de contrabaixo do estilo francês. Então esse aqui é um top, que eu fiz talão também de nó de pinho, oitavado, tudo de prata, até o botão de prata, um arco oitavado, e de arco de contrabaixo francês, tá? Aqui é um arco de contrabaixo francês também, com talão comercial, mas também de prata. Talão de prata, fachatura de prata, e ele é redondo, um arco redondo. Como eu disse, gosto de ter sempre oitavado e um redondo para satisfazer as necessidades e as exigências dos músicos, tá? E agora vamos ver os de contrabaixo do estilo alemão. Tenho dois bem semelhantes. Bem semelhantes porque são... esse aqui é um arco oitavado, mas o talão é um talão Fleschner, ébano e níquel, certo? E arco oitavado. E aqui um arco redondo, também talão Fleschner, muito semelhante os talões, né? E de níquel também. Níquel, aqui também um anel de níquel, arco redondo. Para satisfazer os gostos dos músicos. E é isso. Então agora vocês viram que eu tenho realmente um estoque para montar que seja uma pequena orquestra, mas daria para montar uma orquestra, tá bem? E sempre procuro manter
Agora eu já estou fazendo, tenho lá uma programação de fazer uns 10 arcos. Preciso ter mais saúde, vocês estão vendo minha voz alterada, dado uma inflamação de garganta, aparelho respiratório. Fiquei uma semana parado propriamente, mas hoje já estou melhor e vamos continuar trabalhando. E até a próxima.